Na aula de hoje, vamos estudar as membranas biológicas e transporte através de membranas. Inicialmente, vamos estudar as membranas biológicas, a sua estrutura, componentes e funções. Bem, as membranas elas têm como principal função serem barreiras permeáveis e seletivas. Então, é importante observar que as membranas elas têm uma permeabilidade seletiva. E a gente vai ver, de acordo com os componentes presentes, de que forma ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela tem como função também ser o suporte físico para a atividade ordenada das enzimas nela contidas. Ela possibilita o deslocamento de substâncias pelo citoplasma. Participa de processos de endocitose e de exocitose. Lembrando que a gente tem aqui endocitose e exocitose. Então, a gente vai observar funções super importantes, seja no englobamento, de substâncias ou moléculas, seja no processo de exocitose, onde nós temos o processo de excreção celular. Outra importante função é o de reconhecimento. E para que a membrana ela possa desempenhar essa função, é importante a presença de receptores celulares. Então, essas aqui são algumas das funções exercidas por membranas nas células. Quando a gente fala de membranas existentes nas células, de que tipo de membrana a gente pode estar falando? Então, aqui a gente tem um desenho esquemático de uma célula. Então, nós podemos observar que a gente tem a membrana plasmática ou membrana celular, que ela vai delimitar o que? O ambiente celular. Então, essa membrana ela delimita a célula e o que está dentro e fora da célula. Essa aqui é uma das membranas de grande importância na célula, mas não é a única. Então, a gente pode observar, por exemplo, organelas como mitocôndria, tem duas membranas, a membrana externa e aqui a membrana interna e membrana externa. A gente tem a presença de retículo endoplasmático, de complexo de Golgi, a própria membrana nuclear. Então, a gente vai observar dentro das células várias outras organelas, como vacúolos, como lisossomos, que tem também o quê? O componente de membranas. Então, a gente vai ver que as células, elas possuem vários tipos de membranas. Então, as membranas, elas exercem essas diversas funções. E qual seria a composição química dessas membranas? A gente vai observar aqui, olha, moléculas como lipídios, proteínas e açúcares. Então, aqui a gente pode observar uma membrana bem típica. Quais são as estruturas ou as moléculas que nós podemos observar aqui? Então, vejam que a principal composição química das membranas é justamente o quê? A bicamada lipídica. Então, a gente está vendo aqui, olha, lipídios formando uma camada e aqui a segunda camada. Então, a gente tem uma bicamada lipídica. E aqui também a gente tem a presença de proteínas. Vejam que na bicamada lipídica a gente tem aqui, às vezes, a presença dessa molécula, que é a molécula de colesterol. Essa molécula ela serve para regular a fluidez da membrana. A gente tem também a presença de carboidratos.
associados com os lipídios ou os carboidratos associados com proteínas, formando as glicoproteínas ou os glicolipídios. Mas lembrando que os dois principais componentes das membranas são o quê? Lipídios e proteínas. É claro que tanto proteínas quanto os lipídios, eles podem estar associados com carboidratos, formando o que a gente chama de glicolipídios e glicoproteínas. Como a gente está observando aqui na figura. Então, os dois componentes principais que a gente já viu das membranas são o quê? Proteínas e lipídios. Essa proporção ela é muito variável. Então, a gente vai ver que dependendo da membrana em questão, a gente vai ter uma proporção diferente. Vai ter membrana que tem uma quantidade maior de proteínas e membranas que tem uma quantidade menor. As proteínas que compõem as membranas, elas podem ser ainda classificadas como proteínas integrais ou proteínas periféricas. As proteínas integrais são aquelas que também são chamadas de transmembranas, ou seja, elas estão ali em contato direto com a parte lipídica das membranas. E muitas vezes elas atravessam a membrana de um lado para outro. Os lipídios, eles são classificados como glicolipídios, colesterol e fosfolipídios. É claro que os fosfolipídios são os lipídios mais encontrados em membranas biológicas. Mas a gente também tem uma grande quantidade de glicolipídios e, no caso de lipídios em animais, a gente tem a presença de colesterol. Lembrando que o colesterol ele tem uma função muito importante de regular a fluidez da membrana e que em células vegetais a gente não observa a presença de colesterol. Isso porque as membranas de células vegetais elas fazem essa regulação da fluidez de outra forma. Então, dentre esses lipídios aqui presentes nas membranas, a gente tem aqui a classe principal dos fosfolipídios, onde nós temos a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e esfingomielina. Então, aqui a gente tem a representação de uma membrana mostrando proteínas integrais e proteínas periféricas. Então, a gente vai ter aqui, olha, proteína integral e proteína periférica. Lembrando que essa proteína periférica, ela tem uma porção de carboidratos, então por isso que ela é classificada como glicoproteína. Já essa aqui é uma proteína periférica, também chamada de proteína extrínseca, e que não tem carboidratos. Então, olha, ela está voltada aqui pela porção externa. E aqui a gente tem uma proteína intrínseca, então ela está totalmente aqui associada com essa bicamada lipídica. Lembrando que as membranas, por exemplo, a membrana plasmática, a membrana celular, ela vai limitar o conteúdo celular. Então, para cá a gente tem um meio intercelular e aqui a gente tem um meio extracelular. Lembrando que tanto glicolipídios como glicoproteínas têm funções bem importantes no reconhecimento celular e elas normalmente estão voltadas para o meio extracelular. Então, aqui a gente tem uma outra representação, olha, da membrana plasmática, vocês estão vendo aqui, a gente pode dar um zoom. Então, nós podemos observar aqui, olha, essa membrana sendo ampliada e a gente observando aqui a bicamada lipídica. Aqui nós observamos a presença do colesterol, proteínas integrais, proteínas periféricas e
Voltado para o meio externo, a gente tem aqui, olha, glicolipídios e glicoproteínas. Então, vamos agora observar os lipídios de membranas. Os lipídios, eles são moléculas anfipáticas. Então, a gente vai observar que ele vai ter a porção hidrofílica e a porção hidrofóbica. Então, quando a gente viu lá os componentes químicos da célula, a gente já falou um pouco desses lipídios. Então, essa parte aqui de cima, que é a cabeça polar, ela é a parte hidrofílica desse lipídio. E a cauda, a parte hidrofóbica. Vejam que aqui, olha, a gente tem um ácido graxo insaturado. E aqui nós temos 3 tipos específicos: a fosfatidilcerina, que é um fosfolipídio, o colesterol, que é um esteroide, um galactocerebrosídeo, que é um glicolipídio, bem comuns, encontrados o quê? Em membranas biológicas. Então, são 3 tipos de lipídios comuns em membranas. Dentre os fosfolipídios, nós temos aqui, olha, a cabeça polar, formada aqui pelo glicerol, fosfato e a colina, e aqui a parte hidrofóbica, que são as cadeias de hidrocarbonetos. Essa aqui é uma cadeia saturada e essa aqui é uma cadeia insaturada. Então, mais uma vez, aqui a estrutura das membranas. Aqui os fosfolipídios, aqui a gente tem o colesterol, proteínas integrais, proteínas periféricas, carboidratos associados com proteínas e carboidratos associados com lipídios. Então, mais uma vez, as proteínas periféricas ou extrínsecas, elas interagem de forma fraca com a bicamada de lipídios e é facilmente extraída. Já as proteínas integrais, intrínsecas ou transmembrana interagem de forma forte com a membrana e é de difícil extração. Elas podem, inclusive, atravessar a bicamada mais de uma vez, chegando a formar canais de passagem através dela. Aqui nós temos alguns tipos diferentes de proteínas de membrana. Aqui, alguns tipos de transportadores, elos, receptores e enzimas. Então, mais uma vez, a gente mostrando o quê? Os tipos distintos de proteínas encontradas em membranas. A gente vai ter transportadores de substâncias que não conseguiriam atravessar a bicamada. Algumas delas, como formando estruturas de ligação entre a célula e o meio extracelular, ou ainda entre a célula e estruturas do citoplasma, como, por exemplo, o citoesqueleto. A gente pode ter ainda proteínas receptoras de substâncias do meio extracelular que podem desencadear uma resposta intracelular, como a sinalização intracelular. A gente pode ter ainda enzimas, catalisando diferentes reações, antígenos que identificam que uma célula pertence a determinado organismo, e essas proteínas ainda podem ser classificadas como unipasso ou multipasso. Então, por exemplo, essa aqui, ó, ela atravessa uma única vez a membrana. Essa aqui, ela pode atravessar várias vezes. Então, a gente pode ter ainda essa classificação em relação às proteínas de membrana. As proteínas receptoras, como a gente já falou, elas fazem um reconhecimento celular. Elas normalmente cruzam a membrana uma única vez, como a gente está vendo aqui, olha. E normalmente esses receptores eles estão associados com cadeias de carboidratos, então formando o que a gente chama de glicoproteínas. Aqui nós temos o exemplo de um poro hidrofílico, onde tem múltiplas alfa-hélices que formam esses poros. Então, eles atravessam a membrana várias vezes.